Tá aí, moço, ó. Auditoria no Corinthians constata desvios de materiais da Nike e põe vice como figura central. Em relatório, Armando Mendonça retirou 131 itens entre junho e outubro. Funcionário chegou a ser flagrado vendendo o material. Timão não tinha quantidade de camisas 1 para jogar contra o Fluminense. Olha só que loucura. Calma aí, Vinas, tá vazando aí. Uma auditoria realizada no Corinthians identificou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike, com a retirada de itens excedendo em quase 300% a cota anual prevista em contrato. Por outro lado, times das categorias de base de outros esportes utilizam uniformes em condições precárias ou nem sequer os recebem. Foram identificadas 7 ocorrências que o relatório obtido pelo GE classifica como graves. Acúmulo de materiais esportivos de coleções anteriores, armazenados por longos períodos sem destinação definida. Parte dos uniformes enviados pela Nike não é devidamente distribuída aos departamentos e modalidades esportivas do clube. Ausência de inventário físico formal no almoxarifado do Parque São Jorge há mais de 4 anos. Notas fiscais de recebimento não lançadas no sistema, ocasionando inconsistências contábeis e exposição a riscos fiscais. Distribuição desigual de uniformes entre diretores, funcionários e atletas, aliada à falta de planejamento dos pedidos à Nike. Retirada de materiais antes da conclusão do fluxo completo de aprovações, contrariando o controle interno previsto e enfraquecendo o processo de governança, e retirada de materiais por solicitantes incorretos, o que fragiliza o controle de responsabilidade, dificulta a rastreabilidade do consumo por área ou modalidade. Relatório da investigação coloca o vice-presidente Armando Mendonça, responsável pela administração dos materiais no clube, no centro de parte das ações consideradas como inconformidades, como a retirada direta de itens sem registro formal ou autorização prévia. O documento aponta que Mendonça demonstrou tom de preocupação em relação ao andamento dos trabalhos da auditoria e usou expressões da natureza agressiva e alusões interpretadas como ameaças em conversas com o diretor de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoz, responsável por comandar a auditoria. O vice-presidente respondeu ao GE que não é responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike, que solicita constantemente melhorias no controle de retirada dos itens, que usa produtos para ações de relacionamento que não fez ameaças e que o relatório é tendencioso. Também procurado pelo GE, o presidente Osmar Stabile informou que mandou o caso para o Conselho Deliberativo do Corinthians, o órgão responsável por apurar as denúncias internas. Aí tem a nota, né, do clube, mas, enfim. E aí, Moza, mais um capítulo nefasto aí dessas últimas administrações do Corinthians, né? Roubo de material esportivo. A impressão que a gente tem é que essas pessoas que comandam o Corinthians só vão parar quando não tiver mais nada, quando secar a teta completamente, né? Eu ia fazer essa pergunta para vocês dois, cara. Falta mais alguma coisa? Porque é inacreditável, velho. Eu vi gente, eles vão parar o dia que o Corinthians não tiver dinheiro para pegar um avião, um voo comercial para ir fazer uma partida, ou não tiver dinheiro para se hospedar num hotel, cara. Aí acaba. O jogador paga e faz reembolso depois. Cara, isso aí só vai parar se ter uma intervenção judicial, né, cara? Tirar todo mundo de lá de dentro, né? Sei lá, fechar o clube, né? Só vai parar assim, cara. Enquanto o clube tá respirando, eles vão sugar o máximo que eles puderem, entendeu? Eu acho que realmente só vão sair de lá mesmo quando tiver realmente uma intervenção judicial, cara. Porque por vontade deles, não vão sair de lá. Não, cara. Esse negócio que o Osmar Stabile mandou pro Conselho Deliberativo não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vai ser colocado para debaixo do tapete, porque politicamente ele é muito forte lá dentro do Corinthians e não vai dar em nada, né? Porque a auditoria fez aí, ele não relacionou qual foi o ano, de que ano, quantos anos ele pegaram para fazer a auditoria, foi geral. Já está responsabilizando o vice-presidente, que já meio que com tom ameaçador, já soltou a nota lá, falando tal, que também já dá uma intenção de um pouco de culpa, né? Para não dizer total culpa, né, dele, né? Querendo tirar a responsabilidade. E a responsabilidade é de quem? Porque a auditoria afirmou, né? A auditoria que passou que o responsável era ele, né? E agora ele tá tirando o corpo de banda. Quem é o responsável por isso aí? Aí só vai acabar ou quando a
a torcida for lá invadir, quebrar tudo, porque só assim para parar, ou quando a justiça intervir, cara. Ou quando a justiça intervir. Porque enquanto isso não parar, vou dizer uma coisa aqui, tricolor, flamenguista, palmeirense, santista, a instituição Corinthians, a história da instituição Corinthians é grandiosa. Agora, quem tá lá dentro são um bando de ladrão e corrupto, né? O Fluminense, né? Não, agradecer ao Vini, salvou o Corinthians num vexame histórico, né, cara? Porque o Corinthians foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense e descobriu quando chegou lá que não tinha camisa número 1, só tinha a preta. O Fluminense fez a gentileza de jogar de branco aquele dia. Olha a situação, né? Funcionário do clube já foi flagrado aí vendendo. No nosso burrinho não acontece isso, Diego. Nossa Senhora. Isso demonstra também que o presidente também não tá nem aí, né? Porque ele tem culpa nisso aí também. Presidente, o cara parece um morto, né, cara? Tá louco. Eu falei exatamente isso, cara. Ele tem cara de tudo, menos de presidente do É clube. o Joe Biden da Zona Leste, cara. É um potencial enorme sendo desperdiçado, né, o Corinthians, né? Exatamente. Precisa de uma reformulação lá estrutural, um novo tipo de administração. E os caras trazem uma ideia, né, para dentro, né, para tentar salvar, para tentar separar a parte esportiva do clube. E os caras ainda acham ruim, diz que não é viável isso aí, né, a Safiel, né, cara? Eu acho que tudo é viável. Mas não é, pô. Mas não é, moça. Porque os caras estão mamando lá, vai azedar para eles, pô. Pensa. Não faz sentido, pô. Por que ele vai falar que é viável, pô? A partir do momento de qualquer ideia que tenha para tentar salvar o clube dessa situação. Os caras estão preocupados com isso, não. Quem tá é você e o Diego. Moço, inclusive, muita gente falando que é por isso que o Corinthians tá jogando tanto com aquele uniforme cinza e laranja lá, porque só tem essa aí. Todo jogo em casa com aquela camisa lá, cara. Eu acho que é por isso mesmo, né? Tem gente falando que é aquela falta lá do Memphis, o moleque deitou lá para poder não acontecer o gol, para não ter que despachar o cara para, pô, entendeu? O cara não tem que sair do hotel, por isso que ele deitou lá para poder evitar aquele gol. Então os caras estão. Não, tem teoria, os caras estão falando essa bobagem. Não, realmente vergonhoso, e o Corinthians tá uma zona. E não tem perspectiva de melhora nenhuma, né? Porque quem tá lá é um lixo, e os que querem entrar são piores. Eu vou dizer a você, cara, ganhar o título da Copa do Brasil, eu quero muito que o Corinthians ganhe, mas se ganhar, vai cobrir muita sujeira. Vai cobrir muita sujeira aí. Vai jogar muita sujeira para debaixo do tapete, viu? É pior, né, irmão? Ganhar, nos anos 90, porque o Corinthians sempre foi mal administrado, tá? O Corinthians não tem. Talvez os clubes de vocês tenham tido alguma fase que, teve uma fase que meu clube foi bem administrado. Isso nunca aconteceu no Corinthians, né? O Corinthians teve fases gloriosas, muitos títulos. Eu vi todos os grandes títulos, né, do Corinthians, mas o Corinthians nunca teve uma boa administração. E o próprio Alberto Dualib, né, que foi o presidente que ficou mais tempo lá, ele falava muito isso na década de 90. Ele falava, não importa, se a gente montar um time bom e for campeão, ninguém vai se preocupar com o resto. Então ele fazia acordo com quem fosse ali para montar um time decente, né, o futebol numa outra era. E o Corinthians saindo campeão, ninguém questionava. Então o Moza tem um ponto aí. A mesma coisa do Eurico Miranda no Vasco, né? Era assim também, né? Quanto custou para o Vasco da Gama a montagem daqueles times de 98 a 2000, né? Sim, foi parar aí. O resultado é esse aí. Pô. O cara que saía do Maracanã e perdia a bolsa da renda.